Nessa edição do Jornal Super News você vai ver a volta de testes com a vacina de Oxford aqui no Brasil. A morte do cantor Pajerito deixa a música brasileira de luto. E você vai ver ainda os incêndios no Pantanal. O governo federal disse que vai enviar reforço para o combate às chamas por lá. As altas temperaturas provocam incêndios não só no Pantanal, mas aqui em Minas também, com diversas ocorrências atendidas pelos bombeiros. Além das ocorrências de incêndio, ocorrências envolvendo pessoas em situação de perigo e também ocorrências envolvendo animais. E na semana que a televisão brasileira completa 70 anos, o jornal Super News traz novidades aqui no nosso canal Super News. Bem-vindo ao Jornal Super News, começando com uma boa notícia: a volta dos testes com a vacina de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca. Esse laboratório é anglo-sueco, um laboratório que está produzindo essa vacina, que será fornecida provavelmente aqui no Brasil até o fim de janeiro, como previsto pelo Ministério da Saúde. Esses testes haviam sido interrompidos depois de que uma paciente que fez uso da vacina teria apresentado reações adversas. Não foi detalhado o suficiente quais seriam essas reações que a paciente teria sentido, porém, o conselho, que regulamenta esses testes permitiu que os testes fossem retomados, não havendo mais riscos, A Anvisa, que regulamenta a situação aqui no Brasil, permitiu o retorno dos testes aqui no país. Lembrando que o Brasil também tem outras vacinas que estão sendo desenvolvidas e até testadas, como a Coronavac, que é em parceria de laboratórios internacionais, com o Instituto Butantan e também a China e o governo de São Paulo. Uma outra vacina seria a vacina russa, que seriam suficientes aí para imunizar toda a população até o fim de janeiro, como previsto pelo Ministério da Saúde. Morreu no fim da noite de ontem o cantor Pajerito, da terceira formação do trio Parada Dura. Pajerito tinha 67 anos, estava internado em estado grave com Covid-19 em Belo Horizonte. O cantor era diabético, do grupo de risco do coronavírus, e não resistiu e morreu no fim da noite deste domingo. Pajerito fazia parte da terceira formação do trio Parada Dura. Ele chegou a substituir o irmão Barrerito em 1982, quando o trio sofreu um acidente de avião e Barrerito ficou paraplégico. Em 1992, Pajerito assumiu em definitivo o trio Parada Dura, que é conhecido por diversas músicas sertanejas de sucesso, entre elas As Andorinhas. O corpo de Pajerito foi enterrado na tarde de hoje em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a tarde, um cortejo percorreu as ruas do local e diversas pessoas puderam se despedir de forma simbólica do cantor, que vai deixar muitas saudades, principalmente aqui em Minas Gerais, onde o trio Parada Dura tinha, claro, uma legião de fãs. Olha, o governo federal informou que vai reforçar o efetivo de homens e equipamentos no combate às chamas no Pantanal. Por lá, mais de 14.400 focos de incêndio já foram registrados este ano. No mesmo período do ano passado, eram menos de 4.700 focos de incêndio registrados por lá. Este ano, além de afetar e devastar diversas áreas, a mortandade de animais também é preocupante e tem alterado, a paisagem do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que irá reforçar o combate às chamas, a pedido do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e que esse reforço partiria para órgãos como o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e o IBAMA, no combate às chamas no Pantanal. Então, já que falamos do tempo seco lá no Pantanal, vamos falar de previsão do tempo. Olha, as temperaturas altas, elevadas, devem prevalecer até o fim dessa semana e até o início da primavera.
sem previsão de chuva em grande parte do país, com predomínio de tempo seco e muito árido, né, provocando aí problemas respiratórios. Em Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, as temperaturas chegam até 42 graus e tem sido assim nos últimos dias. Aqui em Minas Gerais também temperaturas elevadas. Em Governador Valadares, por exemplo, esta semana deve ser registradas temperaturas de 35 e 36 graus, ou seja, certeza de muito calor por aqui. No sul do país, a volta de um ciclone bomba é iminente por lá. No Rio Grande do Sul, ventos podem chegar até 90 km por hora. No litoral nordeste também tem previsão de chuva e no norte do país chuvas isoladas. Mas o predomínio é de tempo seco em grande parte da área central do país. No próximo bloco, então, a gente vai falar sobre o combate aos incêndios aqui em Minas Gerais também. Os bombeiros têm atendido diversas ocorrências de incêndio aqui no estado. Além das ocorrências de incêndio, ocorrências envolvendo pessoas que se aventuram para se refrescar nesse período quente e também ocorrências envolvendo animais. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, você viu no último bloco o combate às chamas no Pantanal, que deve receber um reforço segundo o governo federal. Aqui em Minas, essa época do ano também é muito quente, os bombeiros têm atendido cada vez mais ocorrências de incêndio em diversas partes aqui do estado, devido ao predomínio desse tempo seco. Em Iturama, neste sábado, os bombeiros combateram por mais de 3 horas um incêndio de grandes proporções, próximo à usina Vale do Pontal, em Limeira do Oeste. A força dos ventos acelerou a combustão e mais de 1.000 hectares foram queimados. Entre bombeiros e brigadistas, mais de 60 pessoas se empenharam na tarefa de combate às chamas. 20 caminhões-pipa ajudaram no transporte de água para os pontos críticos, os focos de incêndio na cidade de Iturama, que fica no Triângulo Mineiro. Pois é, e uma outra situação muito comum nesta época do ano é de pessoas, né, que se aventuram em busca de refrescar e acabam correndo perigo. Neste domingo, aqui em Governador Valadares, uma ocorrência de afogamento no bairro Santa Rita. Jovens estariam nadando às margens do Rio Doce, no bairro, quando os bombeiros receberam um chamado para ir até o local, porque um jovem estaria se afogando. Os bombeiros chegaram, mas não deu tempo de salvar a vida do jovem rapaz de 18 anos, de nome Matheus, e o óbito foi confirmado pelos bombeiros. Não bastasse o combate aos incêndios e das situações em que pessoas acabam se colocando em perigo para se refrescar, outras situações que os bombeiros atendem aqui em Minas, né, são situações de acidentes, como o que aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte. Uma ocorrência inusitada aconteceu por lá durante este fim de semana. Um motorista perdeu o controle de seu veículo, bateu em uma mureta e chegou a entrar com o veículo em uma residência no bairro Alpes, na zona oeste de Belo Horizonte. O carro ficou tombado e escorado no muro da casa. O motorista parecia embriagado, segundo as testemunhas, e fugiu do local. Os bombeiros chegaram no local e conseguiram estabilizar o veículo para garantir a segurança dos moradores. A polícia militar também foi acionada para providências. E aqui em Valadares, uma outra ocorrência, desta vez envolvendo animais. Uma dona de casa acionou os bombeiros no bairro Turmalina para conter um animal que estava atacando o outro. Esse animal seria semelhante à raça Pitbull, estaria atacando um outro cão de raça desconhecida. Quando os bombeiros chegaram no local, eles conseguiram controlar o cão, que estaria furioso, mas não conseguiram evitar a morte do outro cãozinho. Não houve tempo de salvar o outro animal, que já estava morto.
o animal atacado não resistiu e morreu. A dona do imóvel permaneceu o tempo todo dentro de casa, né, para se resguardar, e com isso ela nada sofreu, apesar do grande susto, né? Os animais que estavam lá seriam do filho da dona do imóvel, ele não estava no local e os bombeiros aguardaram a chegada dele para registrar a ocorrência, né? E aí lidar com essa situação, né? Visto que o cão agressor teve de ser contido. Já em Nanuque, um homem subiu em uma pedra, um local íngreme, de difícil acesso, a Pedra Bueno, que fica na cidade. Ele teria caído de uma altura de aproximadamente 100 metros e ficado preso no local sem ter como sair de lá. Os bombeiros de Teoflotone foram atender a ocorrência. O corpo de bombeiros de Teoflotone foi deslocado para a cidade para tentar fazer o resgate do homem, que seria já um senhor de idade. O homem foi avistado pelas lentes do celular de um vigilante que mora próximo à Pedra Bueno e teria percebido a situação incomum no local. Ele teria acionado as autoridades, a Polícia Militar e o SAMU da cidade, mas neste caso, o Corpo de Bombeiros é que possui condições técnicas e equipamentos para o salvamento, sendo acionado da cidade mais próxima, onde existe a corporação, a cidade de Teoflotone, que fica aproximadamente 160 quilômetros de distância do local. O homem foi resgatado com vida e a operação dos bombeiros no local foi um sucesso. Este homem chegou a ficar mais de 5 horas exposto ao sol e foi socorrido. Apesar de alguns arranhões, ele não sofreu mais que isso. Os bombeiros conseguiram retirá-lo do local com vida, né? Foram usadas muitas cordas para conseguir tirar o homem de lá, né? Ele que estava lá naquela situação difícil, um homem de 57 anos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ele seria da cidade de Nanuque, estava passeando na Pedra Bueno, né, que fica lá na cidade, é um cartão postal da cidade, quando houve esse desequilíbrio e ele acabou se acidentando. Algumas testemunhas disseram que ele poderia estar passando por problemas pessoais, o que não foi devidamente confirmado. Apesar do grande susto, né, com a queda, ele se salvou, que é uma boa notícia. Bacana essa notícia, né? Desse salvamento aí, por pouco não acontecia algo pior, né? Ficamos felizes por esse homem ter se salvado. Na próxima sexta-feira, 18 de setembro, a televisão brasileira completa 70 anos de existência aqui no país. Trazida em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand, empresário do ramo de comunicação do Diários Associados, a televisão brasileira passou por diversas mudanças ao longo destes 70 anos, com mudanças tecnológicas e também em sua programação. Ela começou trazendo a linguagem do rádio para a TV, depois vieram os noticiários, a dramaturgia, que é um produto de exportação brasileira, e conquistou, claro, o coração de todos nós como meio de informação e entretenimento. Nesta semana, emissoras de televisão como a TV Cultura exibem especiais. O especial sobre os 70 anos da televisão brasileira vai ao ar na quinta-feira, a partir de 10h15 da noite, na TV Cultura, que terá um programa super especial sobre a história da TV. Na sexta-feira, a TV Globo exibe um Globo Repórter especial sobre os 70 anos de história da televisão brasileira. E aqui no canal Super News a gente comemora também, porque a televisão hoje está no YouTube. E claro, essa comemoração não poderia vir de melhor forma. Nós lançamos este mês um novo programa, o Revista Eletrônica, um programa especializado em cultura, diversão e infotenimento, e grande parte do seu espaço é dedicado à crítica à televisão. Você não pode perder o programa Revista Eletrônica, exibido semanalmente aqui no nosso canal do YouTube, trazendo as novidades da telinha para você, também muita cultura e diversão e entretenimento. Assim nós parabenizamos, né, quem faz parte dessa história dos 70 anos da televisão brasileira, desejando que ela se perpetue por muitos e muitos anos, trazendo conteúdo de qualidade para você, com muita informação e entretenimento.
Jornal Super News fica por aqui, a gente continua lá no Instagram, @Jornal Super News. E também aqui no nosso YouTube e no site jornalsupernews.blogspot.com. Tchau pra você e até semana que vem.